Olá, minha deusa, muito bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso 20º dia do projeto 30 Dias de Reconexão. Estamos já chegando na reta final, na última parte ali desse projeto, mas ainda tem muita coisa maravilhosa para a gente estudar juntas. E lembre-se, desde o início aqui que eu estou falando, cada dia é uma peça do nosso quebra-cabeça para lá no final você ter todos os recursos necessários para que você possa se reconectar verdadeiramente com a sua essência, com o nosso poder maior, com o nosso Criador, que é Deus. Então, para isso, a gente precisa olhar vários assuntos, diversos assuntos, à luz da palavra de Deus. Então, esse é o objetivo do nosso projeto. E hoje o tema ele é muito importante, assim como os outros, e tem muita ligação com o tema de ontem, que foi Guarda o Seu Coração, o tema de ontem, que inclusive foi maravilhoso. Recomendo que você volte lá no YouTube e assista a aula completa, assim como todas as outras. E hoje o tema é livre da dependência emocional, que é outro problema que muitas vezes as mulheres enfrentam quando não estão fortalecidas em quem ela é de verdade, quando elas estão desconectadas da sua verdadeira essência. Então, hoje, o meu objetivo é trazer, à luz da palavra de Deus, alguns ensinamentos relacionados à dependência emocional, para que você possa se libertar completamente e você ter somente aquela conexão emocional com quem você precisa, que no caso, se você for uma pessoa casada, o seu marido é essa pessoa que faz parte ali do seu núcleo emocional. Fora isso, você precisa limpar todas essas pessoas que de alguma forma exercem alguma interferência na sua vida, tem algum problema, alguma questão que está impedindo você de ser você mesma. Muitas vezes você quer fazer determinadas coisas, quer fazer algumas escolhas, quer trabalhar fora, quer estudar, quer fazer algo diferente, mas você fica pensando, mas minha mãe vai pensar isso, mas meu irmão vai achar aquilo, mas o meu pai, e aí você vai se podando, deixando de ser quem você é, deixando de viver o propósito que Deus tem para você aqui na Terra, para você ficar vivendo uma vida mais ou menos, porque você está buscando agradar essas pessoas. Então hoje o meu objetivo aqui é esse, é trazer o foco para aquilo que realmente importa, que muitas vezes é essa busca dessa dependência emocional, muitas vezes é um medo de uma rejeição, é um medo de um abandono, é uma necessidade constante de aprovação que você possa ter. E hoje eu quero te mostrar o que é que Deus nos ensina sobre isso. Então, para começar, sempre eu trago aqui uma base bíblica, né, para começar o nosso estudo, mas hoje eu vou trazer 3 bases, porque assim, para você ver que a palavra de Deus em diversos momentos fala sobre isso, de a gente colocar o nosso foco naquilo que é realmente importante. Então, o nosso primeiro ponto aqui que eu vou usar como base no nosso estudo está lá em Jeremias 17, o versículo 5 diz assim: Assim diz Deus, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. E, nesse mesmo capítulo, no versículo 7, diz: Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Deus, cuja fé está no Senhor. Então aqui já tem um excelente convite que ao invés da gente ficar buscando a nossa aprovação nas pessoas, no meu pai, na minha mãe, no meu irmão, na minha, sei lá, no meu professor, no meu mentor, seja lá quem for, seus seguidores, se você trabalha com a internet, você está buscando a sua aprovação lá. E a palavra de Deus diz aqui que a sua confiança precisa estar no Senhor. É lá que a gente vai depositar realmente a nossa confiança, porque todas as vezes que a gente confia no homem, a gente está tornando a nossa parte emocional fragilizada, porque a gente está nessa dependência. E tem uma outra parte aqui também que eu separei, que foi o apóstolo Paulo que disse lá, em Gálatas, no capítulo 1, versículo 10, que ele diz assim: Porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Aqui também é mais uma
um direcionamento, né, de que essa necessidade que a gente tem de agradar as pessoas, isso torna uma prisão emocional. E que os nossos olhos, a nossa preocupação deve ser em agradar a Deus. Por isso que eu sempre falo que desde o início desse projeto, eu estou falando da necessidade da obediência, de você buscar entender o que é que Deus quer para a sua vida e o que é que Ele espera de você em termos de comportamento, de atitude, de pensamentos. Mas para isso você precisa vir para a palavra, você precisa estudar, entender o que é que Deus quer para a sua vida. Então, essa passagem deixa muito claro, né, que o apóstolo Paulo está lá com os olhos para o que realmente importa. Ele quer agradar a Deus e não aos homens. E é por isso que eu estou falando que aqui a gente que trabalha com a internet, a gente tem que ter muita clareza sobre isso, senão você surta. Se eu tivesse aqui preocupada em agradar fulano ou beltrano, o que é que vão pensar de mim, o que é que vão... Eu não ia fazer nada, porque você acha quantas pessoas tem aí para me criticar ou criticar qualquer outra pessoa que resolva trazer a sua voz para o mundo. Isso é natural das pessoas medíocres, né, claro. Mas eu vou ficar me importando com a opinião dessas pessoas, e é que Deus mesmo nos diz na palavra dele, não se importe, não se importe, busque agradar a mim. Essa deve ser a sua preocupação. E aí, a última passagem que eu trouxe, que essa é bem conhecida, tenho certeza que você sabe, que é Salmo 23, lá no versículo 1, que diz: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Porque quando a gente deposita a nossa confiança em Deus, a gente sabe que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, quando você tem essa confiança, essa clareza, que Deus está sempre fazendo tudo aquilo que é necessário para que a gente viva bem, claro, a gente fazendo a nossa parte, mas assim, o desejo dele é que tudo flua bem. Então, quando você se apropria disso, se apropria da sua verdadeira identidade, que é ser filha amada de Deus, aí, meu Deus, esse negócio de você ficar aí dependendo do que os outros vão falar, do que vão pensar, isso aí vai acabar na sua vida. E você vai ser realmente livre para ser quem você nasceu para você ser quem você é em essência. É isso que eu quero que você busque. Tem muitas mulheres que estão hoje desconectadas de si porque estão buscando agradar os outros e deixa de fazer aquilo que tem vontade, aqueles sonhos mais profundos do coração. Ela não tem coragem de colocar em prática porque tem medo do que as pessoas vão pensar. Mas se esse sonho ele é tão forte no seu coração e você vê que aquilo ali passa anos e anos e você continua com aquilo, isso pode ter grande relação com o seu propósito, com o que Deus tem para você. E enquanto que você não realiza as atividades que estão relacionadas com o seu propósito, você não vai sentir realização na vida. E aí você fica buscando numa profissão errada muitas vezes, buscando em bens materiais, buscando em pessoas, aquele preenchimento do vazio que você nunca vai ter. Porque esse espaço vazio que talvez tenha hoje na sua vida, que você está buscando nessa dependência emocional preencher, é você se conectar com Deus. E esse é o meu convite de hoje aqui. Então, quando a gente foca na presença de Deus, a gente vai ter esse preenchimento desse vazio que em nenhum outro lugar você vai encontrar. Então, esse daqui já foi aqui uma primeira chave que eu queria trazer. E também eu trouxe uma outra coisa, aí você pode estar se perguntando, Carla, mas o que é que significa na prática essa dependência emocional? O que é que isso quer dizer? Eu olho para a minha vida e não consigo perceber tanto assim. E aí você pode olhar que todas as vezes que você deposita a sua identidade, a sua felicidade ou até mesmo a sua segurança em outra pessoa, significa que você tem essa dependência emocional. Porque, de novo, eu digo, você precisa se fortalecer em Deus para você ser suficiente com Ele. Porque um grande erro também hoje em dia é que as mulheres com essa ideia de ser independente, que faz, que acontece, faz tudo sozinha, ela acha que ela vai ser autossuficiente para viver. E ninguém é autossuficiente, ninguém consegue alcançar nada sem Deus na sua vida. Então, essa segurança que eu estou falando aqui, de você ser segura, de eu buscar a cada dia ser mais segura, é amparada por Deus. Então é com Deus presente na minha vida. Aí sim, eu vou ter tudo o que eu preciso. Eu amo meu marido, eu quero estar na presença dele, quero construir como a gente está construindo nossa família, mas se um dia ele falar assim, eu não quero mais,
eu vou fazer o quê? Meu mundo vai acabar? Não, porque eu tenho um Deus que me sustenta, que me ampara, que me fortalece. Então é isso que você precisa ter clareza, que nada, nada, nada na vida vem para te destruir. E assim também outras relações que você possa ter. Então a gente às vezes supervaloriza demais, coloca as pessoas, começa a idolatrar as pessoas. E isso daqui também você está infringindo a lei de Deus, porque idolatria é um pecado, é uma transgressão de uma lei. Então, às vezes, você pode estar idolatrando alguém nas relações que você tem. Tem mulheres, muitas mulheres que colocam o homem lá no pedestal. E aí você fica nessa dependência, buscando com ciúme excessivo, querendo controlar essa pessoa, vigiando se essa pessoa está online, o que é que ela está fazendo, o que é que ela está pensando. E você não tem paz. Você não consegue olhar para a sua vida e viver plenamente os seus sonhos, os seus objetivos. Porque toda vez que eu gasto minha energia de vida na vida de outra pessoa, significa que eu vou ter menos energia para gastar com a minha própria vida. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Então, essa dependência emocional está muito relacionada com isso. E por que isso acontece? Como eu falei, porque ela está lá cheia de feridas de rejeição, de abandono, que foi o que eu disse na aula de ontem, que você precisa olhar para suas relações da infância. Muitas mulheres interpretaram, às vezes nem tiveram realmente uma relação de abandono, mas ela, como criança e sem maturidade emocional, interpretou que a ausência do pai por conta de um trabalho, por exemplo, pode ter sido um abandono. Ou às vezes sim, esse pai escolheu abandonar a família mesmo, não estar com ela. E essa mulher, ela carrega essa ferida do abandono. E por isso, quando chega na fase adulta, quando você não ressignifica isso, você fica buscando preencher o vazio do seu pai em outras relações. Mas como eu disse ontem também, é impossível você conseguir preencher isso com outra relação. Só quem pode te dar aquilo que te faltou é você mesma. Essa é a grande chave do autoconhecimento, do meu trabalho, daquilo que eu acredito piamente, porque eu vejo a mudança quando as mulheres começam a olhar para si, olhar para o seu passado, ressignificar suas histórias e se libertar daquilo que está aprisionando. Porque você, por mais que você diga, eu não me importo com aquilo que eu vivenciei, isso daqui é tranquilo, isso daqui eu já me acostumei. Ah, não, meu pai me abandonou, mas foi porque ele quis, tá bom. Isso daí eu já superei. E mentira, essa mulher tá cheia de dores, de traumas, de feridas por conta disso. E aí, enquanto que você não assume que você tem sim um sentimento ainda ruim, que precisa ser trabalhado, você não vai conseguir sair dessa dependência emocional. Então é muito importante que você faça esse trabalho. Então, antes da gente partir para a reta final, eu separei aqui também alguns sinais para você saber, será que eu tenho dependência emocional, será que eu não tenho? Se você é aquela mulher que tem dificuldade de dizer não, você provavelmente tem alguma dependência emocional. Porque todas as vezes que a gente tem medo de desagradar, com medo do que o outro vai pensar se eu disser não, mesmo eu querendo dizer, você está dando mais importância àquela pessoa do que a si mesmo, do que os seus próprios desejos. E isso é um sinal de dependência emocional. É muito comum, mas muito comum, muito comum. Às vezes a mulher, ela tá ali, eu tô muito na energia masculina, eu preciso me conectar com o feminino. Aí, é mesmo, vamos ver. Aí eu começo a fazer o trabalho terapêutico, faço as perguntas, começo a usar as ferramentas, e aí a gente descobre que esse fazer demais que essa mulher está, na verdade, é uma necessidade de ficar provando o seu valor, porque ela acredita, por conta das suas crenças, de que ela não tem valor por ser quem ela é. Então ela precisa estar sempre fazendo algo pelos outros para que ela possa ser reconhecida. E aí você esquece de novo, porque pensa, se você faz o que eu disse aqui no início dessa live, você se conecta com Deus e fortalece a sua identidade em Deus, você se lembra, você é filha amada de Deus. Você nasceu para viver em abundância, você ter as melhores coisas aqui na Terra. Então, quando você se conecta com isso, com a sua verdadeira identidade,
você não vai ficar mais achando que você não tem valor, você não vai ficar dependendo do que as pessoas pensam de você para você definir se você é boa ou não. Você já sabe quem você é. Entendeu? Então aqui é muito interessante a gente trazer essa clareza para você se apropriar de quem você é. E aí, para a gente caminhar aqui para a reta final, eu trouxe aqui alguns passos para você romper essa dependência emocional. Eu quero aqui que você saia no final desse projeto com essa certeza de que você é suficiente por si mesma na presença de Deus. Quando você entende isso, que você busca única e exclusivamente se preencher, depositar sua confiança total em Deus, como está aqui em Jeremias, bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Deus, cuja fé está no Senhor. É aqui onde deve estar depositada a sua fé, a sua confiança. E no mais, você vai conviver, você vai ter pessoas que vão passar eventualmente pela sua vida, em alguma fase da sua vida, elas vão te ajudar, você vai ajudar elas. E isso é a vida acontecendo. Mas a partir do momento que essa pessoa saiu da sua vida, entenda que é a dinâmica da vida. E pode até ser Deus te protegendo, talvez algo ruim que iria acontecer entre vocês, e Deus tira aquela pessoa e você fica ali, ai meu Deus, eu perdi aquela pessoa, eu perdi aquela amizade. E você achando que você é a pior pessoa do mundo porque aquela pessoa te abandonou, mas na verdade isso é um livramento. Então, se você se apropria aqui que Deus tem os planos de bem para a sua vida, só coisa boa, você vai saber. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem. Então, eu me aproprio disso. E tudo que me acontece, mesmo coisa ruim que me acontece, eu continuo com esse pensamento. Não é porque, tá tudo muito bem na minha vida que eu vou achar que eu tenho que confiar em Deus mesmo. Mas na hora que acontece um problema, não é mais assim? Não. A fé, ela é fortalecida justamente nos desafios. E aí, como que eu posso romper essa dependência emocional? Primeiro passo é você reconhecer. Porque foi o que eu disse aqui. Tem muitas mulheres, meu Deus, quando eu começo o atendimento, eu já consigo perceber. Porque a gente vai atendendo muitas pessoas e a gente vai vendo um padrão. E é muito comum a negação. A autonegação, sabe? Inclusive, esse é um mecanismo de defesa da pessoa ficar fingindo que aquilo ali não existe, que aquela mágoa, aquele trauma não existe. E aí você começa a fazer perguntas e vê que a pessoa está resistindo para poder se abrir, para poder falar o que sente. E isso é o grande atraso da sua vida. Porque todas as vezes que você nega a assumir aquilo que você sente em relação a uma pessoa, mais presa você vai estar a ela. Por outro lado, se eu assumo, olha, eu ainda tenho essa raiva aqui do meu pai, até hoje eu não aceitei que ele me abandonou, quando ele soube da gravidez, ele me abandonou. Até hoje eu não consigo. Então a gente vai trabalhar em cima da verdade. Aí sim é possível fazer alguma coisa. Agora se eu fico aqui, não, eu já perdoei meu pai, eu já entendi que foi a cabeça dele, que ele fez o que ele podia, aí vem todo aquele conceito de que está superado. Aí você vai fazendo outras perguntas e você vê que não está. Então, assim, se você quer se livrar verdadeiramente da dependência emocional, você precisa reconhecer. Você precisa assumir e não tem problema nenhum em você assumir. Imagine, você foi abandonada pelo seu pai, por exemplo, e você assumir que você tem raiva dele. Que problema tem nisso? É legítima essa dor sua? Então, é muito importante você entender que no trabalho terapêutico não existe julgamento. Não existe, o que Carla vai pensar de mim? Não posso falar que eu sinto raiva do meu pai, porque o que ela vai pensar? Não, você não tem que estar preocupada com isso, porque não existe julgamento, ou pelo menos não deveria, no trabalho sério terapêutico, não deveria existir julgamento. Porque eu sempre falo com as minhas alunas, quando as mulheres chegam até mim, procurando o meu trabalho, eu honro essas alunas porque é um ato de coragem. É um ato muito grande de coragem de você assumir que você está precisando de uma ajuda, que você está precisando, que você está vendo que você sozinha está tendo dificuldades de você seguir sua caminhada. Então, eu honro demais as minhas alunas e eu jamais vou julgar qualquer tipo de sentimento que ela possa ter.
Então, a gente está aqui justamente para ajudar a solucionar. Mas eu não posso, porque eu só posso trabalhar com o que ela me traz. Então, no trabalho terapêutico, eu não posso ficar supondo coisas na minha cabeça, porque aí eu vou entrar até numa neurose. Então, eu não posso trabalhar com coisas que eu estou supondo na minha cabeça. Eu só posso trabalhar com aquilo que a pessoa me traz. Então, esse é o primeiro ponto para você se libertar de uma dependência emocional, é você assumir quais são os sentimentos. Quais são os sentimentos que você tem sobre essa pessoa? E por que que você tem essa necessidade tão grande de ter a aprovação dessa pessoa? Certo? Esse é o primeiro ponto. E aí você dá nome a esses sentimentos. A segunda, eu já falei aqui, é você construir a sua identidade em Deus. Quando você se apropria da sua verdadeira identidade, que é filha amada de Deus, o que é que acontece? Você transborda os frutos do Espírito. E isso significa o quê? Você vai emanar amor, alegria, paz, paciência, domínio próprio, bondade. Tudo isso é fruto do Espírito. Então, se eu busco me conectar com Deus, se eu busco construir a minha identidade em Deus, porque Deus já deixou aqui nas suas palavras qual é a nossa verdadeira identidade. E a gente fica aí buscando fora, buscando sei lá onde, preencher um vazio que nunca vai ser preenchido. Então, aqui a gente precisa também fazer esse passo, que é você se conectar com Deus para você assumir a sua verdadeira identidade. O terceiro ponto é redirecionar suas emoções a Deus. Então, assim, aquela raiva, aquele ressentimento, tudo de ruim que você ainda possa ter em relação a essa pessoa, que você tenha dependência emocional, você vai orar e entregar a Deus. Pedir a Deus direção, pedir a Deus clareza, pedir a Deus força, direcionamento. Deus, eu sozinha não estou conseguindo lidar com esse relacionamento. Me ajuda, eu quero sair disso se for um relacionamento abusivo. Quantas e quantas num relacionamento abusivo, porque ela não consegue, ela acredita que tá ruim com ele, pior sem ele, né? Como tem um ditado aí que dizem. E aí a pessoa vai acreditando nisso e vai suportando um relacionamento absurdo, que deveria ser insuportável, que deveria ser inadmissível, e você admite, porque você acha que se você deixar aquela pessoa, você nunca mais vai encontrar ninguém, porque você está com a sua sensação de baixo valor, com a sua autoestima lá embaixo. Você não sabe o seu verdadeiro valor. E o seu valor está em quem você é, não é pelo que você faz. E isso é muito importante, porque senão a gente fica naquela coisa de fazer o tempo todo, tá fazendo pelos outros, tá preocupada, tá se metendo ali, o que é que minha mãe tá comendo, o que é que meu pai fez com o dinheiro, o que é que meu irmão tá... E você tá achando que todo mundo precisa de você para viver. Sendo que seu pai e sua mãe viveu, sei lá, 20, 30 anos antes de você nascer. Pleníssimos, pleníssimos viveram lá, ó, pleníssimos. Aí agora não, você acha que você tem que dizer como seu pai e sua mãe devem viver, que eles não sabem. Você precisou nascer para você dizer. Então, assim, é uma arrogância tão grande que às vezes a gente se coloca. Eu já fui essa pessoa de achar que eu devo determinar como é que a minha mãe deve viver, o que meu pai deve viver, porque eles não sabem. Isso é arrogância nossa. Isso é dependência emocional também. Porque quando a gente pensa que dependência emocional é só quando outras pessoas invadem nosso núcleo, outras pessoas querem interferir na nossa vida. Mas você também tem a dependência emocional ativa com as pessoas. Você quer controlar a vida de algumas pessoas. E isso daí também é necessidade de aprovação. É necessidade de aprovação. São feridas que não foram resolvidas. Por isso que a gente, de novo, precisa olhar para os acontecimentos da sua vida e ressignificar esses acontecimentos. Para que você não veja que o seu valor está preso nisso. Ah, não, então eu só vou ter valor se eu fizer algo por minha mãe. Aí eu só vou ter valor se eu fizer algo pelo meu pai. Não, você tem valor porque você é quem você é. Porque você é filha de Deus, você é filha amada. Você veio aqui para ser sal na terra, né? Então a gente precisa estar buscando se alinhar com a palavra de Deus para a gente transbordar esses frutos do Espírito. E aí, naturalmente a gente vai alcançar tudo aquilo que a gente precisa. E lembre-se, aquilo que está alinhado com o propósito.
O que não estiver alinhado com o seu propósito, não perca tempo, não. Ah, eu preciso ter tal faculdade, eu preciso ter tal cargo para provar para as pessoas que eu tenho valor. Você está perdendo tempo. Está perdendo tempo, querendo gastar sua energia de vida para fazer algo que você não gosta, porque você acha que você tem que provar o seu valor através de um título, através de um cargo, através de tantas coisas que muitas vezes as pessoas acham, inclusive bens materiais. Então, esse convite aqui é para a gente se voltar para Deus, colocar a nossa confiança totalmente nele. E aí, o quarto passo é você desenvolver relacionamentos saudáveis, que isso daí já vai ser uma consequência. Quando eu deixo de buscar aprovação nas pessoas, eu começo a deixar as coisas fluírem naturalmente. E aí os relacionamentos vão ser mais respeitosos, vão ser relações em que eu vou poder dar e receber. Não é só dar, porque a gente precisa equilibrar as relações. Então é muito importante que a gente busque ir avançando nesses relacionamentos, seja de amizade, seja de um relacionamento amoroso, aos poucos. Aos poucos essas pessoas vão entrando no seu núcleo ali, mas ela não pode invadir o seu núcleo emocional, porque ali só deve estar seu marido e seus filhos, se forem pequenos. Quando os seus filhos começam a crescer, você também tem que deixar eles viverem. Tem muitas mães aí, muitas mulheres que querem ficar controlando a vida dos seus filhos, dizer o que é que ele deve escolher, deixar de fazer, sendo que são adultos, são pessoas que já deveriam ser independentes, que já poderiam ter sua autonomia para tomar decisões, e você ainda está querendo invadir o núcleo emocional dessa pessoa. E isso é uma forma de dependência emocional. Então, por isso que eu disse, a dependência emocional não é só quando alguém quer que eu faça algo e eu vou fazer, vou dizer sim para agradar essa pessoa. Mas todas as vezes que eu quero invadir, que eu quero determinar uma forma de viver para uma outra pessoa, isso também é uma dependência emocional. E você precisa cuidar, porque tem muitos padrões mesmo, que estão travando a sua vida. Talvez hoje você não está vivendo o que você está vivendo porque você está presa em relações de dependência emocional. E a gente gasta muita energia com isso. E não sobra energia para você viver a sua vida. Não sobra energia, por isso que você é aquela mulher que muitas vezes está sobrecarregada, está cansada, não consegue focar nas coisas que você deseja para você, porque você não tem energia de vida mais. A sua energia de vida está sendo usada na vida de outras pessoas por conta de dependência emocional. Então isso aqui que eu estou falando é muito sério. É muito sério e muito comum. Muito comum, certo? E, por último, seja cheia do Espírito Santo e não das expectativas alheias. Por quê? Quando a gente é cheia do Espírito, é aquilo que eu disse, a gente vai transbordar os frutos do Espírito, amor, bondade, alegria, paz. Tudo de bom, tudo de maravilhoso que a gente pode ter na nossa vida, a gente vai transbordar. Por outro lado, e aí a gente deixa de ter essa expectativa nas pessoas. Toda relação que você cria uma expectativa, você se frustra. Por melhor que seja essa pessoa, porque você está criando dentro da sua cabeça, a partir dos seus filtros, das suas crenças, das suas vivências, ou seja, a sua visão de mundo, você está criando expectativa na vida de uma outra pessoa que tem crenças diferentes, experiências diferentes, visão de mundo diferente. Então, quais são as chances dessa pessoa, vamos dizer assim, fazer aquilo que você criou de expectativa? É zero. São pessoas de mundos diferentes. Então, esse é um grande erro. Muitas vezes a gente começa um relacionamento, a gente cria milhões de expectativas. A gente projeta o que a gente gostaria que essa pessoa fosse. A gente não olha para a pessoa exatamente como ela é. A gente projeta uma ilusão do que seria essa pessoa. E é por isso que você se frustra nas suas relações. E aí, quando a gente se livra da dependência emocional, a gente não tem mais essa postura. A gente não tem mais esse comportamento de querer ficar idealizando ninguém, idealizando nenhuma relação. Certo? Então, de novo, né, vocês sabem que quem não consegue assistir aqui ao vivo, hoje começou um pouquinho mais tarde, mas estamos aqui finalizando. Mas todas as aulas estão ficando completas lá no meu canal do YouTube. E você pode acessar, são aulas maravilhosas, aulas que vão te ajudar a se reconectar com a sua verdadeira essência como mulher,
para você viver o seu propósito de vida. São aulas gratuitas, profundas, que se você assistir todas elas, você vai ter esse acesso até o final do projeto, que vai acabar no Dia das Mães, então ainda temos 9 dias aí pela frente, né? 10 dias pela frente. Então, podemos ainda trabalhar juntas. E se você quiser assistir as aulas anteriores, é só você acessar o link que está na minha bio, 30 dias de reconexão, e você acessar lá no canal do YouTube. Assim como essa aula de hoje, ela vai subir lá no YouTube e você pode assistir. E eu tenho sempre esse combinado com quem está assistindo pelo YouTube, que é para fazer o comentário com a frase do dia, para eu saber que você esteve no YouTube, que você acompanhou esse vídeo e, obviamente, vai praticar aquilo que está sendo passado, porque é o que eu digo. A mudança ela só acontece quando a gente pratica, não é quando a gente ouve um ensinamento. Quantos ensinamentos você já ouviu e você não fez nada com aquilo e sua vida continuou igual? Aqui, o desafio é você praticar aquilo que está sendo ensinado. Então, a frase de hoje é: quando o coração é dependente de Deus, ele se liberta da necessidade de aprovação humana. Então, eu quero que você coloque aqui nos comentários, no YouTube, né, se você está assistindo. Quando o coração... Opa! Ai, voltou? Meu Deus, apareceu o despertador aqui, eu fui cancelar, ele saiu da tela. Meu Deus, mas estamos aqui, né? Estamos ao vivo, pelo amor de Deus, não posso perder essa live, não. A frase é: quando o coração é dependente de Deus, ele se liberta da necessidade de aprovação humana. E aí, minha filha, ninguém te segura mais não, porque você está firme com Deus. Se a pessoa lá diz que você é X, que você é branca, que você é amarela, que você é preta, que você é azul, não vai influenciar em nada na sua vida. Ou pelo menos não deveria. Então, assim, claro, todos nós, seres humanos, temos a necessidade do pertencimento. A gente quer sim pertencer a grupos, a gente quer fazer parte. Isso é da natureza humana. Mas, quando eu vou participar de um grupo, eu tenho que ter clareza do meu valor. Quem vai determinar o meu valor, quem já determinou o meu valor foi Deus, primeiro. Né? Eu sou filha amada de Deus, vim aqui para produzir frutos maravilhosos. E quando eu assumo quem eu sou, que eu já sou boa o suficiente por ser quem eu sou, e aí sim eu vou para os grupos, eu vou somar nesse grupo. Agora, se eu estou fazendo parte de um grupo com a necessidade de ser aprovada por eles, aí, minha filha, aí você vai ter muito problema. E esse é o mais comum. Esse é o mais comum. Então, eu espero que hoje, com essa aula, você já desperte para você começar a direcionar seu olhar para aquilo que importa. Olhar para a palavra de Deus, falar e buscar ser obediente àquilo que está escrito, para você ser esse sal aqui na terra e poder contribuir na vida das pessoas. E o nosso tema de amanhã, que também está muito especial, que é o nosso dia 21 do projeto, já estamos chegando na reta final, meu Deus, vai ser chamadas para ser luz no mundo. Então vai ser também uma live muito especial que eu vou trazer sempre à luz da palavra de Deus. O que a gente precisa buscar fazer na nossa vida para que a gente sinta a verdadeira realização. Porque lembre-se, quando a gente se reconecta com quem a gente é, quando a gente faz ações, tem comportamentos alinhados com quem a gente é, aí sim a gente sente a verdadeira realização. Fora isso, você vai continuar com sensação de vazio, com aquela sensação de que nada te preenche, porque de fato nada além disso vai te preencher. Certo? Então amanhã temos esse encontro aqui às 6h30 da manhã, aqui no Instagram. Se não mudar, né, eu vou olhar mais tarde se não vai também precisar mudar. Mas eu acredito que vai ser 6h30 da manhã. E se não, vai ser em algum momento ali, logo depois desse horário. Mas a gente tem o nosso encontro todos os dias até o Dia das Mães. Então, vai lá no YouTube agora, aproveita que é esse feriado, clica no link da bio e acessa a playlist completa, 30 dias de reconexão, e maratona todas as aulas que você vai ver o quanto isso vai edificar a sua vida. Tá bom, meu Deus? Então, um beijo. Te espero amanhã nesse encontro, tá bom? Fica com Deus.